Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Ivan Martins, aqui pela Astral TV, sempre trazendo convidados muito especiais, convidados do meio artístico, literário, não é? E hoje, gente, eu tenho um ator incrível. Ele é ator de teatro, cinema, televisão, roteirista, não é? Muitos dos trabalhos realizados foi roteirizado por ele, escritos por ele. Então, é um ator também, é um artista multifacetado, como se diz hoje em dia. Por quê? Não é? Vem de uma outra formação. Ele vai falar um pouquinho sobre isso conosco também. O que é ser ator hoje e o que era ser ator quando iniciou o seu processo. Não é mesmo? O nosso convidado, Elias Andreato, querido, você sabe que eu sou seu fã, agradecido demais por você ter aceitado o meu convite. Imagina, um prazer, Ivan. Né? Prazer imenso. Nós brincávamos aqui agora sobre idade, então claro que eu peguei o gancho. O que é ser ator hoje em relação ao que era ser ator quando você iniciou o seu processo? Eu acho, no início da minha carreira, claro que era tudo mais ingênuo, muito mais romântico, né? E eu tive o privilégio também de conviver com grandes atores, atrizes, artistas maravilhosos. Foi o meu grande aprendizado, né? Mas eu acho que a essência é a mesma. É a mesma, né? Porque a gente escolhe esse ofício por paixão. Então isso é atemporal. Você acredita realmente que você escolheu o ofício ou o ofício te escolheu? Em que momento? Olha, em que momento a gente define isso, meu querido? É uma história, claro. Quem me conhece sabe. Eu não tinha, até os 17 anos, eu nem sabia que existia teatro, né? Mas eu assisti um show da Maria Bethânia com o roteiro do Fauzi Arap, onde ela dizia Clarice Lispector, maravilhoso, Fernando Pessoa, tantos outros poetas na época. E aquilo me tocou profundamente e a partir daquele momento que eu vi aquela mulher, aquela artista, eu quis ser alguma coisa daquele mundo ali. Então isso marcou a minha trajetória. Aí eu comecei a fazer teatro amador, né? Eu tinha um irmão que era um artista, ele pintava, virou um artista gráfico, o Elifas Andreato, que sempre me incentivou, mas enfim. Mas a partir daquele encontro com Fauzi Arap e Maria Bethânia, eu decidi que eu queria fazer parte daquele mundo encantado. Então foi isso que me levou para o teatro. Antes eu não conhecia, então comecei a fazer teatro amador. Eu não tenho formação acadêmica, eu fui a partir do teatro amador. Depois eu comecei a trabalhar no teatro profissional como técnico, né? Camareiro, contra-regra. Depois eu operava luz, operava som, carregava cenário, montava cenário, enfim. Eu fui aprendendo com esses grandes mestres, artistas e atrizes e atores deslumbrantes, como eles criavam os personagens. Eu ficava sentadinho na coxia, observando as discussões de leitura de texto na mesa, cada um com seu conflito, com a sua dificuldade. Aquilo foi a minha grande escola, né? Então me sinto muito privilegiado nesse aspecto por ter participado disso, né? Eu brinco sempre que a minha formação na área das artes é belas artes. E eu já não pinto, já não esculpo há décadas. Nunca fiz curso de teatro, nunca fiz curso de direção, nunca fiz curso para texto, nada. E eu escrevo, atuo e dirijo teatro. Então é engraçado, porque não necessariamente você precisa de uma formação, embora ela exista e seja interessantíssima. Eu acho que para muita gente é um canal, né? Mas não necessariamente uma obrigação, né? Muitos vêm de formações diferentes.
não é? Eu tive um grande mestre e sou agradecido a ele. Esse, ainda na Itália, que ele se tornou franciscano, era o meu superior, e com ele eu aprendi a base, né, da interpretação. Certo. Mas você tem uma coisa muito forte com grandes personagens. Sim. É como se você tivesse literalmente projetado uma escada, tá? E pisasse em cada degrau sabendo exatamente o que você estava fazendo. Você vê isso no seu trabalho, essa busca por essa excelência? Sim. Como que você vê isso? Você foi rigoroso, né, com as suas escolhas. Sabe, Ivan, assim, por não ter essa formação acadêmica, eu usei o teatro como forma de conhecimento, sim, de enriquecimento. Então, quando eu escolhi esses personagens, é porque esses personagens, eles iam acrescentar muita coisa na minha história. Entendo. Então, isso me obrigava a estudar profundamente aquele autor, estudar profundamente o contexto social que aquele personagem vivia e com todas as dificuldades da construção de um personagem. Então isso foi um aprendizado muito grande, foi a minha grande escola. Então eu usava o teatro como uma forma de absorver. Então eu precisava me preparar artisticamente, eu precisava desse conhecimento e eu queria também entregar para o público alguma coisa além do... Se respaldar, né? Não era só o entretenimento, que o público também pudesse se apaixonar pela poesia, pelo conhecimento, né? Como eu. Pudesse se aprofundar naquilo, né? Nunca buscou ser superficial, né? A gente vê que existe muita coisa hoje em dia mascarada, né? É como se fosse Tem muito hoje o que se chamava antigamente de teatro repertório, né? A gente vê que, até pela necessidade de sobrevivência, muitos atores têm 4, 5, 6, 10 espetáculos para viajar, para trabalhar, para tentar. Mas esse é um caminho mais de ofício do que praticamente de paixão. Você acha que você é mais paixão do que ofício? Olha, Ivan, essa é uma discussão delicada, né? Bastante. Não é? Eu fui aprendendo com o tempo. A gente é muito exposto, a gente é muito julgado o tempo todo. O tempo todo. Né? 24 horas. Eu fui, dentro dessa minha pequena trajetória... Pequena? Não, mas no sentido assim de... acho que cada um sabe da sua necessidade, da sua busca. A dor é a delícia de ser o que é. Não é? Exatamente. Então, eu acho que eu voltei, eu acho, nesse sentido, assim, sou muito egocêntrico, no sentido, não que só eu me interessa, mas eu me fechei na minha trajetória, que foi muito árdua, não foi fácil, e eu tinha um objetivo que era, eu precisava provar para mim que eu fazia parte desse mundo, porque eu não tinha altura, eu não tinha beleza, eu não tinha conhecimento, eu não tinha nada, eu era desprovido de tudo. Dentro do ponto de vista da estética, eu nunca fui um jovem bonito, que o mercado aceitasse, que eu pudesse vender alguma coisa. Fui me adaptando, foi dolorido muitas vezes, né? Porque assim, eu não era muito feio e também não era bonito, eu não era uma caricatura, então eu ficava meio num limbo. Limbo, eu entendo o que né? você Eu não quer servia dizer. muito para muitas coisas, né? Então eu não entendia quando eu era jovem isso, né? Foi difícil, mas aí eu comecei a entender que eu tinha que mergulhar nesse processo de conhecimento para poder me amadurecer como artista, como pessoa. Me dediquei à psicanálise, fiz psicanálise durante muitos anos, como uma forma não só para tratar as minhas deficiências, os meus defeitos, mas para também me entender de uma forma mais
ampla. Representar é se expor no nível absoluto, né? Primeiro que eu sou psicanalista de formação. Eu costumo dizer que o ato de representar é um surto psicótico, onde você deixa de ser você, porque existe aquele dilema, né? Bom, se você deixa de ser você, você não está representando mais. Mas eu acredito que há um desligamento, porque se você não incorpora aquilo, né? E você não perde um pouco desse chão de onde você coabita naturalmente, você não vai representar. Você tem que ter um desligamento de alguma forma e ao mesmo tempo sabendo que está representando. Então é um processo psicótico, para mim, de último nível. Maravilhoso. Mas eu acredito que essa busca ela seja eterna quando você tem um propósito maior. Né? E eu aprendi com o tempo que a beleza pode atrapalhar um ator. Eu vejo alguns casos onde a pessoa se baseia unicamente nisso. Né? E beleza é relativa. Né? O que é bonito para mim, de repente, não é bonito para você também. Mas aquele padrãozinho de beleza, você acha que hoje não é ainda pior do que quando você era mais jovem? Você não acha que hoje piorou um pouquinho essa situação? Hoje não é só a beleza, é a beleza e quantos seguidores ele tem no TikTok, quantos seguidores ele tem no Instagram, quantos seguidores ele tem não sei onde. Sim. Como você vê isso hoje? Eu vejo isso como... Eu estou dirigindo um espetáculo só de jovens, enfim. Eu não queria ser jovem neste momento. Não queria. Eu estou confortável, apesar do idoso não ser respeitado como deveria ser. Como deveria. Principalmente no Brasil. Mas o jovem é muito perdido hoje, porque a beleza, essa coisa do Instagram, do filtro, tudo é maravilhoso. O mundo encantado do Instagram não é realmente o mundo real. Então, a juventude se perde muito nisso, né? Porque você não parte do princípio de que precisa ter algum aprofundamento nisso. Tem que ter algo mais do que a aparência. Não adianta se arrancar a roupa, mostrar um corpo deslumbrante. Isso na primeira é lindo, na segunda é lindo, depois a concorrência é imensa. Isso porque nos dias de hoje você pode mandar fazer também, né? Você compra isso hoje em dia. Então. Infelizmente, a aparência hoje você compra. Gente, olha, o papo está ótimo, mas eu tenho que dar um pequeno intervalo, tenho um recadinho para vocês, mas já volto. Não sai daí, hein? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Bom, estamos de volta, não é, com o nosso convidado. Estávamos falando sobre essa questão da juventude, da não juventude, que é juventude na verdade, não é? Hoje é uma questão questionável. Tudo virou quantas curtidas, quantas batidinhas lá e tudo mais, né? Como é que fala? Seguidores. Seguidores, é só sobre isso hoje, não é? E as pessoas esquecem que atuar, representar, é um pouco mais do que isso, né, gente? As pessoas estão meio equivocadas, estão meio fora de contexto. Eu acho que essa questão dos seguidores, do sucesso, confunde um pouco a cabeça. Porque o teatro é um lugar muito restrito, ele é pequeno.
é a longo prazo. Você precisa ter tempo, você precisa ter disponibilidade para ouvir uma história. Então... Ócio. Não é? Nossa, sem ócio é nada. A gente tem que pensar o direito à preguiça. Sim. E também na possibilidade de escuta. O outro, às vezes, pode transformar a gente, né? O teatro tem esse papel, às vezes, assim. Como artista, toda vez que eu subo num palco, eu me preocupo com isso. Eu escolhi essa profissão porque eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa para o tempo que eu estou vivendo, para o mundo, os personagens escolhidos, as peças. É no sentido de mostrar para o espectador, para ele poder se ver as suas qualidades, seus defeitos, rir dele mesmo. Se questionar, né? Se questionar. Então, acho que é esse papel do artista, né? Agora, esse sucesso repentino de milhões de seguidores, que a pessoa até acaba ganhando muito dinheiro, né? Aí você começa a ostentar, né? Aí você começa a produzir as imagens dessa ostentação, mas isso é muito volátil, isso é fútil, pequeno. Às vezes, pequeno, né? Eu acho que o papel do artista, eu acho que o sucesso é uma meta, às vezes é um sonho, um desejo, que é bacana. Mas o sucesso, quando você faz alguma coisa para o outro, né? Dividindo com o outro. Então é bacana quando esse sucesso acontece no teatro, né? Esse sucesso pessoal, tudo bem, eu acho que é uma profissão como outra. Você quer se dar bem, você quer sobreviver, ganhar o seu dinheiro, tudo bem. Mas tem que ter algo mais, né? Eu tenho visto espetáculos que definitivamente valem a pena serem vistos. E tenho gostado. Mas a pergunta agora, ela é provocativa, evidentemente, mas o teatro ainda educa? Olha, não, o nosso papel não passa por aí. Eu acho que o país tem que investir na educação. Sim. A educação de um povo permite que a sua cultura se torne mais sutil, mais refinada, com mais qualidade, enfim. Mas a educação é a base de tudo, inclusive para nós artistas, né? Sim. Nós precisamos nos educar, sim, né? Também. Mas é um caminho, às vezes, longo, é uma discussão permanente, mas a gente não pode se deixar bater por essa busca. O teatro, ele tem que entreter, ele tem que divertir, sim, ele tem que emocionar e ele tem que fazer as pessoas pensarem. Como diz o Brecht, pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Sim, pena que estão perdendo esse exercício. Mas a gente que faz teatro, a gente tem que usar essa frase como um norte. É importante que o espectador pense sobre a sua trajetória, a trajetória do outro, do país. É por isso que as fake news tomaram essa proporção monstruosa. As pessoas precisam se exercitar no pensar. No pensar. Saber ter opinião sobre as coisas. Não deixar sem... É cognição, né? E o nome disso é cognição. A pessoa tem que ter uma questão cognitiva. Porque o que me parece é que virou um placebo. O que você jogar dentro de uma rede social, como fake news, não importa. A notícia está pronta, ela causa um frisson, acabou. Ela está valendo. Me parece que é isso que aconteceu. Porque no nosso ofício, na construção do personagem, a gente trabalha muito com a contradição, ser ou não ser. Será que isso é verdade? Será que esse personagem está certo? Será que existe uma outra possibilidade? Então, falta um pouco isso, porque você pode pensar de um jeito, eu de outro, a gente pode conviver. Sim, pode conviver. Eu posso discordar terrivelmente de você, você de mim, e se a gente estabelecer essa discussão,
esse conflito de uma forma prazerosa. Sim. Aquilo que eu não concordo com você pode ser um incentivo para que eu me aprofunde mais naquilo que eu concordo e claro, é uma questão de afirmação. Eu não preciso destruir você, não preciso... Não, mas eu acho que isso que é o bacana. Então, esse exercício do pensar, eu falo lá com os alunos assim, quando você constrói um personagem, você tem que ver todas as possibilidades. É como a vida, é como você. Sim. A psicanálise estabelece isso de uma forma tão maravilhosa que esse processo da psicanálise com a construção do personagem é a mesma coisa. Eu tenho por hábito escrever os meus espetáculos. Eu não atuo quando eu escrevo, mas eu escrevo e dirijo. O primeiro espetáculo, a primeira montagem sempre é minha. Agora você escreve e atua. Como é esses dois processos? Porque são dois processos. Como é que você depois do espetáculo pronto, depois do espetáculo escrito, aliás, pronto, escrito, e você vai levar ele, você vai produzir esse espetáculo, você vai se autodirigir, você vai atuar, enfim. Como é que é esse processo para você? Olha, Ivan, às vezes, assim, eu nunca penso assim, vou fazer para mim. Acontece? Acontece. Às vezes eu já fiz roteiros e dei para as pessoas não se interessaram. Isso acontece, né? Sim. Você dá, a pessoa não dá retorno, não se interessa, aí você dá para um outro, também acontece a mesma coisa, ninguém lê, enfim. Aí você fala, então vou montar. Aí eu falo assim, então acho que só eu quero falar sobre isso. Então quando eu chego nessa conclusão, só eu quero falar, aí eu mudo aquilo, faço para mim. Eu preciso falar aquilo naquele momento, aquele assunto me interessa daquela forma. Okay. Às vezes eu falo assim, não vou chamar ninguém porque está tudo tão pronto na minha cabeça que eu não vou sacanear a pessoa, né? Vou chamar uma pessoa para ficar me olhando. Mas, embora eu seja muito... São processos. São processos. Catarses, né? Então é isso. Vem de uma necessidade. O espetáculo do momento, o que você está fazendo agora? Fala um pouquinho sobre o seu espetáculo. O que vamos fazer com o Walter, direção do Jorge Farjala, né? Produção do Léo Mijorim com a Dani Oliveira, tem Grace Janot, Flávio Galvão, Norma Blum, Fernando Vitor, Marcelo Airoldi, Mariana Bellini. Nossa. Enfim, é um elenco maravilhoso. E acho que assim, é um texto argentino e que fala da questão do etarismo, mas não só sobre isso, fala desse conflito das pessoas que não se toleram mais, as pessoas estão muito agressivas, né, no seu convívio social. A peça basicamente fala nisso, só que fala com humor e com muita crueldade. Com muita crueldade, né? Não é? Então, acho que a gente está vivendo um momento muito... muito propício para isso. Propício. Está em cima. As pessoas estão no limite, a gente precisa dar uma repensada, a gente tem que começar a pensar nesse homem mais amoroso. Houve um emborrecimento da sociedade, né? Sim. É como se tivesse um encruamento, Houve. Uma coisa assim que a gente não consegue entender. E sem nenhuma pretensão, não é porque nós somos maravilhosos, não. Não. Todos nós emborrecemos muito. Sim. A gente lê muito pouco, a gente se informa muito pouco sobre as coisas. Você precisa ter muita paixão pelo conhecimento hoje em dia, porque é tudo muito fácil, tudo muito disperso, tem muitos ruídos, muita informação. Então... mas emborrecemos muito. Nós já estamos terminando, mas eu vou fazer uma provocação. Você concorda que hoje tem uma grande quantidade de atores que não vão ao teatro ver os seus colegas? Isso é o que mais tem. Não é uma tristeza? Como é que você perde o referencial? Porque a gente assiste os espetáculos como referência também, como um mergulho. Por que está acontecendo isso? Você tem noção? Eu não sei. Uma coisa, às vezes eu dou aula, assim, eu dirijo na escola,
E o que acontece é o seguinte, as pessoas não querem ir, elas querem fazer. É complicado, né? E assim, e elas também elas não sabem quem é ninguém. Não. Hoje em dia não... Não tem história. Não. É uma coisa complicada. Às vezes eu cheguei a brincar assim, embora hoje tenha no Google, às vezes eu imprimo meu currículo, eu levo no primeiro dia de aula. Sim. Porque eu sei que eles não vão pesquisar. Eu falo, gente, eu sou bacaninha, olha aqui, ó. Dá uma olhada aí. Gente, que papo delicioso. Pena que é tão curtinho o programa, não é, gente? Mas eu quero te agradecer, querido. Quero te agradecer, foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Só deixa para mim o contato lá do espetáculo. O que faremos com o Walter está no Opus Frei Caneca até o dia 23 de abril, aqui em São Paulo, depois vai viajar. Sexta às 20 horas, sábado 20 horas e domingo às 18 horas. Gratidão, obrigado por estarem com a gente. Um beijo no coração e até a semana que vem.